Boa tarde, bom dia ou boa noite. Hoje eu vou gravar um vídeo que é uma aula que vocês já tiveram sobre vírus, tá? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre a célula e a diversidade de organismos para lembrar vocês sobre os domínios e tudo mais, que isso é extremamente importante. E depois a gente vai entrar em vírus especificamente. Eu vou tentar gravar todas as aulas que a gente teve antes também de entrar em recesso, tá bom? Bom, então vamos começar falando o que é célula. A teoria celular é uma das teorias mais importantes dentro da biologia. Ela diz que as células são as unidades estruturais e funcionais básicas da vida. Ou seja, todos os organismos vivos, você consegue reduzi-los até a sua menor unidade funcional, que é a célula, tá? E ali dentro da célula, ela é capaz de se reproduzir, ela é capaz de responder estímulo, ela é capaz de transformar energia, ela é capaz de fazer todas aquelas coisas que a vida faz, tá bom? A gente tem dois tipos básicos de célula, e vocês já viram isso. A célula procarionte e a célula eucarionte, tá? Então, aqui estão dois exemplos de célula, desenhos, uma célula eucarionte e uma procarionte. Qual que é a principal diferença? Na célula procarionte, a gente tem o DNA, que é circular, imerso no citoplasma. Além disso, no citoplasma existem ribossomos, essas bolinhas aqui dispersos, e podem haver dobras de membrana. Fora da membrana, a célula procarionte também, na maioria esmagadora das vezes, tem uma parede celular. Tá? A exceção aqui é o micoplasma, vocês lembram dele da aula de bactérias. A célula eucarionte, por sua vez, ela pode ter parede celular ou não, tá? Várias delas não têm. Ela vai ter o DNA todo organizado dentro do núcleo. E ele tá organizado mesmo, ele não tá solto lá, ele tem regiões específicas onde cada um dos cromossomos tá. E ele vai ter uma série de organelas citoplasmáticas, que incluem aí os retículos, o complexo de Golgi, os lisossomos, pelo menos as mitocôndrias. Ela vai ter uma organização de citoesqueleto também. Muitos vão ter centríolos, algumas perderam. E os ribossomos também, aqui também marcados em bolinhas pretas, tá bom? Então, ela vai ter uma série de organelas que são, na verdade, compartimentos formados por membranas, em que ela divide o seu trabalho. Então, o trabalho da célula de produzir proteínas, de fazer transformação de energia, todos esses trabalhos, eles vão estar setorizados, cada um dentro da sua organela, ok? Principal diferença, então, presença de organelas membranosas no citoplasma, núcleo organizado, tá? Legal. Como é que foi feita a classificação dos seres vivos? Tá? Então, tradicionalmente, os seres vivos eles são classificados em 5 reinos. Essa era a classificação tradicional que foi criada por Whittaker em 1969. O Whittaker, ele era ecólogo. Então, ele se baseou no quê? Nos tipos de interações ecológicas que acontecem entre os organismos, tá? O que ele estava olhando aqui? Ele estava olhando quem eram os produtores, os decompositores e os consumidores. Dentro de produtores, ele colocou as plantas, decompositores, os fungos e consumidores, os animais. E aí ele fez um grupo aqui para aqueles micro-organismos, tá? Que ele chamou de protista. Mais tarde, esse esquema foi atualizado pela Lynn Margulis e ela incluiu os Monera, tá? Então, Monera, para ela, era um grupo que incluía todos os procariontes. E aí tinha protista, né? Que é representado geralmente no dedão da mão aqui. Planta, né? Animais e fungos, tá? Então, bactéria, protista, planta, animais e fungos. E aí a ideia dos 5 reinos. Só que esse desenho bonitinho de 5 reinos, ele incluía um monte de coisa estranha que ninguém sabia exatamente onde colocar dentro dos protistas, tá? E dentro dos moneras, das bactérias, ele incluía tipos muito diferentes de organismos. Só que é uma classificação muito útil,
tá? E até hoje, do ponto de vista pedagógico, ela é útil, ela é muito usada ainda. Embora ela seja incorreta se você for pensar em evolução sistemática, tá bom? O que a gente sabe hoje? Essa classificação foi proposta pelo Vies em 1990 e ela é baseada nos primeiros estudos filogenéticos que foram feitos da árvore da vida mais profunda, tá? Então, relacionando aí as bactérias com os eucariotos. O que ele descobriu? Que bactéria não é um grupo só. Então, bactéria tem 2 grupos. E este outro grupo aqui, dos procariontes, né, que estavam em Monera, ele sai muito mais próximo de eucária do que das outras bactérias. Então, ele chamou esse grupo aqui de procarionte de bactéria, este grupo aqui de procarionte de arqueia, e manteve os eucariontes como um grupo monofilético, porque ele é um grupo natural. Estão todos juntos aqui. As divisões internas de reinos aqui, aí também foram muito alteradas nos últimos anos, e vocês viram isso comigo nas aulas sobre os protozoários e as algas, tá bom? Então, olhando aqui, características, né? Bactérias são todos procariontes e todos eles vão ter peptidoglicano na sua matriz extracelular e na parede da célula, certo? Na parede celular. Os arqueias são procariontes também, não vão ter núcleo organizado, não vão ter organelas citoplasmáticas, mas eles têm parede celular, só que essa parede celular ela não é composta por peptidoglicano, tá bom? Além disso, elas têm uma série de outras similaridades bioquímicas com os eucariotos, ok? Com inclusive alguns organismos apresentando estonas, envolvendo DNA, elas são um pouco diferentes. Dentro do domínio eucária ficaram os 4 reinos, os 3 reinos mais conhecidos, né? Planta, fungo e animalia. E todos os protistas, tá? Todos os eucariotos, tanto os unicelulares quanto os multicelulares que não estão dentro de um desses 3 reinos, ok? A gente explorou também a diversidade dos eucariotos numa aula específica para isso. Aqui vocês têm acesso ao link, essa apresentação está no Swap, para vocês fazerem as questões do Kahoot. E os vírus? Onde que se encaixam os vírus nessa história? Porque vocês viram que eu falei em 3 domínios, eu falei em 5 reinos, mas eu não falei de vírus em nenhum momento. Por quê? Porque os vírus são os únicos organismos que são acelulares, tá? Então, até hoje, existe um pouco dessa discussão se a gente pode considerar vírus como um organismo vivo. E a verdade é que a maior parte dos cientistas hoje concorda que vírus não são organismos vivos, tá? Vírus são, eles estão ali num ponto intermediário entre vida e não vida. Tem até uma piada dizendo que, na verdade, vírus são zumbis, porque eles não estão nem vivos nem mortos. Bom, em 2014, alguns autores conseguiram colocar algumas dos vírus gigantes, tá? Então, vírus tem muito material genético, genoma gigante, dentro da árvore da vida, tá? Eles conseguiram fazer uma certa relação entre esses organismos, né? Esses micro-organismos, são os vírus e as outras formas de vida. Aí aqui, sempre para fazer uma piadinha, então aqui a gente tem vários agentes infecciosos, tá? Então essa daqui é a varíola, o ebola, o resfriado. Esse aqui é um protozoário, é a malária, plasmódio. Essa daqui é a Helicobacter pylori, que é uma bactéria que causa úlcera no estômago. Aqui é o prion, da vaca louca. O vírus da herpes, o vírus do HIV e aqui é uma bactéria, a Escherichia coli. Tá? Tem uma empresa nos Estados Unidos que faz esses bichinhos de pelúcia fofos. Vamos entrar, então, nos vírus, tá? O que são vírus? Vírus são organismos, micro-organismos, que vão ser compostos basicamente por proteína e um material genético. O que eles têm? Eles são acelulares e eles vão ter uma capa, que é chamada de capsídio, e um tipo de material genético. Só que os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso significa? Significa que fora da célula, o vírus não tem capacidade de resposta nenhuma.
ele não está fazendo nada. Ele está completamente inerte. Tanto é que ele não é nem chamado de vírus, ele é chamado de virion, tá? Porque ele é uma coisa completamente inerte. Ele é uma montagem ali de proteínas e material genético, tá? Depois que ele encontra a sua célula hospedeira, no entanto, ele entra dentro da célula hospedeira e ele é capaz de gerar muitas e muitas e muitas cópias de si mesmo, se reproduzindo rapidamente, o que pode fazer com que a célula morra. São causadores de muitas doenças que a gente conhece, entre elas o HIV, a gripe, a dengue, a zika, chikungunya, a poliomielite, a hepatite, a herpes, a febre amarela, os coronavírus, né, a SARS, a MERS, o Covid-19, tá? Mas quando a gente fala, por exemplo, lavar a mão com água e sabão mata o vírus, tecnicamente não. Ela remove o vírus e deixa o vírus inativado, quer dizer, ele perde a sua capacidade de infectar. Então, ele não consegue mais entrar dentro da célula, portanto, ele não tem mais aquela capacidade de se reanimar, né? Mas vírus não são organismos vivos propriamente ditos, tá bom? Por quê? Então, aqui vamos ver o que a gente tem contra e o que a gente tem a favor. A favor do vírus ser vivo, a composição química é similar, tá? Então, eles são compostos de proteína e material genético. Alguns deles vão ter, inclusive, uma capa de lipídio em volta, muito parecidos com os organismos vivos. A composição química, os compostos químicos, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e fósforo, é tudo igual, tá? Eles têm capacidade de transmitir informação. Então, eles têm herdabilidade e eles têm capacidade de evoluir. E eles evoluem muito rápido. E existem algumas evidências de história em comum, como eu mostrei para vocês lá, que os cientistas conseguiram colocar alguns vírus na árvore da vida. Entretanto, eles não têm metabolismo próprio. Quando eles estão fora da célula, eles não conseguem fazer absolutamente nada. Eles não possuem estrutura celular. Eles não têm crescimento e desenvolvimento. O vírus, ele tem um ciclo de replicação. A gente não fala nem ciclo de vida, tá? É um ciclo de replicação e a montagem dele é espontânea. Se você pegar várias proteínas do capsídeo com material genético, colocar dentro de um frasquinho e agitar com água, ele vai se montar. A montagem é espontânea, tá? Não gasta energia para se montar. Eles podem ser cristalizados. Então, quando o vírus está fora da célula, você consegue cristalizar ele como se ele fosse uma proteína. E eles dependem da célula hospedeira para se reproduzir e para responder estímulos ambientais. Além disso, eles não têm capacidade de transformação de energia. Quem faz isso é a célula hospedeira. Então, vamos lá. Como é que é essa estrutura viral? Então, existe um material genético que pode ser DNA ou RNA, nunca os dois juntos. Que isso é uma outra coisa muito louca, porque nenhum organismo vivo consegue viver sem DNA e RNA, tá? E para todos os organismos vivos, o DNA é quem guarda a informação genética e o RNA, ele tem a função de uma função enzimática também. Então, ele consegue carregar essa informação para fora do núcleo nos eucariotos e transformar e participar do processo de transcrição para transformar essa informação genética em informação de proteína, tá? Para as proteínas fazerem o trabalho para as células. O capsídeo é uma cápsula proteica que é composta de várias subunidades. São subunidades de proteína, ok? A montagem do capsídeo, ela é espontânea. Assim que ele encontra com o material genético do vírus dele, ele começa a se montar em volta desse material genético. É por isso que em alguns vírus de bactéria, por exemplo, você acaba tendo transporte de DNA da bactéria para outra bactéria dentro do vírus. Porque a montagem é espontânea. Se o DNA tá junto ali no meio, ele acaba indo junto, tá? O envelope, por sua vez, que alguns vírus possuem, ele é um envelope feito de gordura, fosfolipídios, igual às membranas das nossas células, porque ele vem das membranas da nossa célula, tá? E algumas proteínas virais, que são montadas ali na superfície. Essas proteínas virais que estão aqui no envelope são as proteínas que o vírus vai usar para se acoplar na célula que ele vai atacar e conseguir entrar dentro da célula. A montagem deles, então, é espontânea, não gasta energia, não precisa de nenhuma proteína, nada para arrumar, organizar eles como as células fazem, tá? Então, olhando aqui para tipos de estrutura viral. Então, o vírus do mosaico do tabaco é um vírus que ataca tabaco,
tá? Ele tem essa estrutura em cilindro, né? Esse é um adenovírus, tem essa estrutura, isso é um icosaedro, isso. É uma estrutura bem geométrica. Esse adenovírus, ele causa muitos dos resfriados que a gente costuma ter. Aqui, um vírus envelopado, que é o influenza. O influenza, ele tem o capsídeo interno dele, ele tem esses cilindros. E aí, ele rouba esse envelope da célula que ele infectou. E ele tem uma série de proteínas aqui nessa membrana. E são essas proteínas que ele usa para acoplar na célula e entrar na célula. E esse aqui é um vírus que parece um robozinho, que chama bacteriófago. São os vírus que infectam bactérias, tá? Esses foram os primeiros vírus a serem descobertos, eles são muito estudados, eles são usados em laboratório para fazer biotecnologia e tudo mais. Bom, olhando então para a questão do envelope. O que é esse envelope? Então, o envelope, ele é uma capa de lipoproteína que vai incluir lá todas as proteínas do vírus. E essa capa o vírus roubou da célula que ele infectou. O vírus não é capaz de fazer lipídio, fazer membrana. Ele rouba essa membrana da célula, tá bom? Bom, esse aqui é o HIV, um exemplo, o capsídeo interno dele aqui é geométrico e você tem esse envelope por fora. E essa é a influenza com o capsídeo que é cilíndrico, todo enroladinho, e a membrana. Geralmente, vírus que possuem envelope, eles são mais fáceis de matar. Por isso que água com sabão consegue consegue eliminar, por exemplo, a gripe e o coronavírus. Porque o coronavírus também é um vírus envelopado. Então, o que acontece? O sabão, ele é usado para solubilizar lipídio. Por isso que a gente lava a louça. Porque você tem a gordura ali, você passa o sabão e o sabão vai dissolver aquela gordura e tirar a gordura. Quando você lava essa capa daqui, você pode continuar com o material genético aqui, mas ele não consegue mais infectar, porque ele não consegue mais se acoplar nas células que ele gostaria de entrar. Então, você não precisa de nada muito forte para matar vírus que são encapsulados, envelopados, desculpa. Por quê? Porque o envelope é de lipoproteína. Você dissolvendo essa capa de lipídio, ele não consegue mais infectar, ele fica inativo. Então, por isso que água e sabão é suficiente para matar o coronavírus, para inativar o coronavírus, tá? Em casos de vírus que não são envelopados, como é o caso do ebola e da dengue, é muito mais difícil você fazer a limpeza do ambiente, tá? A dengue é um vírus que é transmitido por picada de mosquito, então ele precisa estar dentro do mosquito e o mosquito precisa te picar. Então, isso não é importante para profilaxia, né? Profilaxia é prevenção, né? Mas no caso do ebola, é muito mais difícil você inutilizar o ebola. Então, é muito mais complicado de fazer a parte de limpeza, tá? Depois que o ambiente está contaminado. Legal. O que a gente usa para classificar vírus? Então, os vírus seguem uma taxonomia completamente diferente dos organismos vivos. Eles não vão seguir o binômio de Newton, que vocês aprendem. O binômio de Linneu, que vocês aprenderam. Tá? Então, não vai ter o nome do gênero e o epíteto específico. Eles não vão seguir as regras da nomenclatura tradicional, tá? Proposta pelo Linneu. Eles vão seguir umas regras específicas que são montadas pela Sociedade de Nomenclatura de Vírus, tá? E eles vão ser classificados por tipo de material genético. Então, você tem o quê? Vírus DNA de dupla fita. É um DNA dupla fita igual ao nosso. Nosso DNA é dupla fita. Legal. Aqui a gente tem exemplos. Adenovírus, papilomavírus, poliovírus e herpesvírus. Então, vírus da herpes, o herpes simplex, aquele que dá na boca. Polionavírus causam tumores. Papilomavírus também. Então, o papilomavírus é o vírus que causa câncer do colo de útero. Adenovírus, então, várias doenças respiratórias. Poxivírus, aqui é o vírus da varíola, tá? Que está erradicada no momento do mundo. Pouquíssimos, acho que tem 2 laboratórios no mundo que guardam ainda o vírus da varíola, o resto já desapareceu. Dentro do herpes vírus a gente ainda tem o vírus da mononucleose, que é o Epstein-Barr, e da varicela, que é a catapora. Isso, varicela também é chamada de catapora.
Outra categoria aqui, vírus de DNA mais fita simples. Isso é uma coisa que nenhum organismo tem, DNA fita simples. Só vírus tem DNA fita simples. Aqui, quem estão? Os parvovírus, que são os vírus que causam a parvovirose em cães, tá? Por exemplo, você vacina seu cachorro, é esse cara aqui. RNA de fita dupla, outra coisa que não existe dentro dos organismos vivos. Um RNA de fita dupla. Nos organismos vivos, o RNA tá sempre em fita simples, tá? Reovírus. Aqui dentro, o mais famoso é o rotavírus, que causa diarreia, tá? Mas também tem o vírus da febre do carrapato colorado, tá? O rotavírus, ele causa uma diarreia aguda, intensa, e ele dá vários surtos, assim. E é difícil de matar também. RNA de fita simples, tá? Então, RNA de fita simples, isso é mais comum entre os organismos. E a gente tem duas possibilidades no RNA de fita simples. Ele pode ser senso negativo ou positivo. Isso aqui depende se você vai traduzir imediatamente aquela fita para gerar proteína, ou se você precisa gerar uma outra fita complementar àquela para ser usada para gerar proteína, tá bom? Aqui a gente vai ter rinovírus, a hepatite, os poliovírus, os coronavírus, ok? Que causam a SARS, a MERS e o Covid-19. Flavivírus, então vírus da febre amarela, vírus da dengue, vírus da zika e da chikungunya, é tudo flavivírus, tá? E todos eles precisam de um hospedeiro intermediário artrópode, uma picada, né? Togavírus, vírus da rubéola, da encefalite equina. RNA fita simples, mas em que esse RNA fita simples atua como molde para uma síntese de RNA mensageiro, tá? Então, aqui, ó, filovírus, ortomixovírus, paramixovírus e rabdovírus. Então, vírus da raiva, vírus do sarampo, da cachumba e os da influenza, ok? Além do vírus da ebola, ok? Então, aqui, ó, negativo, então ele precisa ele atua como molde para um outro RNA que vai fazer a parte da transcrição. Então, raiva, gripe e ebola. Positivo, que a transcrição é feita direto a partir dele, dengue, zika, febre amarela, todos os flavivírus, tá? Além dos coronavírus, que, aliás, vamos colocar aqui. Falei desse e os retrovírus. Retrovírus, existem dois tipos de retrovírus, aqueles que são de RNA fita simples, os que são de RNA fita dupla. Por que retrovírus, tá? Ele é um vírus de RNA, só que esse RNA depois ele é usado para ser transformado em DNA, e aí esse DNA vai se inserir no núcleo da sua célula. Uma vez que ele tá lá, você não tira ele nunca mais. Esse é um grande problema. Então, hepatite B e HIV, por exemplo, são os melhores exemplos desse tipo de vírus. Uma vez que você adquire, ele fica lá dentro do seu DNA para sempre. E aí ele pode, de repente, sair para brincar ou não, tá? E a gente vai falar sobre ciclo replicativo agora. E aí agora a gente vai entender por que alguns vírus se inserem dentro do material genético e outros não. Vírus, eles vão ser específicos para um tipo de hospedeiro. E mesmo dentro desse hospedeiro, eles vão ser específicos para alguns tipos de células. São poucos os vírus que conseguem pular facilmente entre diferentes organismos. Quem são os vírus que fazem isso? Os coronavírus, tá? Outros vírus também fazem, mas bem menos. Então, você tem, por exemplo, o vírus da gripe suína ou da gripe aviária. Por que tem esse nome? Sim, eles já foram encontrados em suínos ou já foram encontrados em aves. Quer dizer que ele consegue pular essa barreira de uma espécie para outra. Mas poucos vírus fazem isso. E quando eles fazem isso, geralmente fazem uma vez e depois não. São eventos raros, entendeu? Mas o Covid-19 particularmente, parece que ele está pulando várias barreiras, ele já infectou vários animais, inclusive em zoológicos. Bom, a infecção se inicia quando? Quando o vírus se liga à célula e injeta seu genoma para dentro dessa célula, tá? Esse genoma pode ser RNA, DNA, vocês viram lá todas as possibilidades. Em alguns casos, o vírus vai replicar, então, suas proteínas e seu material genético rapidamente até estourar a célula. Quando ele estoura a célula, isso é chamado de lise ou quebra, e liberando várias partículas virais que se montaram ali dentro, tá? Em outros casos, a gente tem um outro tipo de ciclo,
que é em que o vírus se insere dentro do DNA do hospedeiro. Tá? Esse ciclo aqui é chamado de lítico e esse é chamado de lisogênico, a gente vai ver os dois, tá? O que acontece quando você tem uma infecção viral? Existe uma resposta pelas células, desde bactérias, tá? Até nós. Todos os organismos vivos respondem a uma infecção viral. Em bactérias, a gente conhece as enzimas de restrição, que são enzimas específicas que cortam pedacinhos de DNA. Ela encontra um DNA. Geralmente, os bacteriófagos são vírus de bactérias, são vírus de DNA fita dupla. Ela reconhece uma sequência que só ocorre dentro desses vírus e ela picota todinho esse DNA. A gente tem uma maquinaria muito próxima nos eucariotos, que reconhece também RNA em fita dupla. Lembra que eu falei que RNA em fita dupla não existe em eucarioto? E usa essa informação reconhecida aqui para quebrar, picotar todo esse RNA fita dupla rapidamente, tá? A gente também tem um sistema imunológico. Então, os organismos têm sistema imunológico, principalmente na gente, a gente tem dois tipos de resposta. O sistema imunológico é dividido em dois tipos de resposta. Resposta inata e resposta adaptativa. A resposta adaptativa é aquela da vacina, que você aprende a lidar com um determinado agente infeccioso. Nesse caso, você vai produzir anticorpo. E esse anticorpo, ele vai perceber uma célula que está infectada, ele vai sinalizar essa célula que está infectada e vai vir uma outra célula e vai matar essa célula que está infectada. Então, morte celular. Um outro tipo de resposta que a gente tem, que é a resposta inata, vai levar a uma inibição de replicação. E aqui a gente tem uma resposta que é causada mais por uma proteína chamada interferon, tá? Então, a gente tem dois tipos de resposta. Uma que diminui a replicação do vírus e a outra que mata as células que estão infectadas. Legal. Como é que acontece todo o processo? Então, ocorre o reconhecimento do vírus. O vírus reconhece uma célula, que é a célula dele. Essa é a célula que eu consigo entrar. Ele se acopla nessa célula, em alguma proteína na membrana dessa célula. Ele entra, começa a replicação do seu genoma, faz transcrição e tradução de suas proteínas, que vão formar o seu capsídeo, e depois ele se monta, tá? Então, você tem aqui um vírus, reconhece, ele entra dentro da célula, libera seu material genético para começar a fazer cópias dele mesmo. Vai também produzir, se é um vírus de DNA, ele vai produzir RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai servir para fazer um monte de proteína. E essas são as proteínas do capsídeo que vão se agregar em torno do material genético aqui e produzir um monte de vírus, tá? Eles vão ser liberados ou com a ruptura da célula ou eles podem brotar da célula, tá? O que acontece, por exemplo, no ciclo lítico? O ciclo lítico é isso. O fago entrou dentro da célula, mandou seu material genético para dentro da célula, ele vai destruir todo o material genético da bactéria que está aqui, vai se produzir aos montes, e quando ele começa a se montar aqui dentro, uma hora essa célula estoura e os vírions acabam sendo liberados no ambiente, tá? E o ciclo lisogênico, o que é? Quando, por algum motivo, o fago infecta, ou qualquer vírus infecta uma célula, no entanto, o material genético dele acaba sendo inserido dentro do material genético da célula-alvo e ele fica lá, muito bem, obrigado. Quando essa célula se reproduzir, ele vai se reproduzir junto, ele vai ser copiado junto e ele vai passar para todas as células filhas dessa bactéria, nesse caso é uma bactéria, tá? Até que um dia, algum fator, alguma mudança no ambiente ou qualquer coisa, ou uma queda imunológica, né, se for uma pessoa que está infectada, vai fazer com que esse prófago, que é chamado aqui, né, esse vírus que está inserido aqui, se separe do DNA do hospedeiro e inicie um ciclo lítico. Então, em algum momento, ele vai ter que fazer o ciclo lítico porque ele precisa se reproduzir. Mas ele pode passar muito tempo dentro do ciclo lisogênico, é o caso do HIV. Então, o HIV pode passar até 10 anos antes de se manifestar na pessoa. Ele tá lá, a pessoa pode até estar infectando, mas a pessoa não sabe que ela tem HIV porque ele não está se manifestando, ele está lá quietinho no DNA. Quando ele começa a se manifestar é que você começa a ter os sintomas da AIDS, tá? A maior parte dos vírus que infectam animais são vírus de RNA, grande maioria deles, tá?
O ciclo de um vírus, esse aqui é um exemplo de um ciclo de vírus de RNA envelopado, ok? O que vai acontecer? Ele tem essas proteínas no envelope, elas vão reconhecer algum receptor na membrana da célula aqui. Ele pode se fundir com a membrana da célula, e quando ele se funde com essa membrana da célula, ele injeta todo o capsídeo para dentro, ou ele pode ser englobado pela célula e entrar inteiro, tá? Com envelope ainda. Uma vez que ele entra, a célula hospedeira vai digerir o capsídeo, liberando o genoma. Quando o genoma está liberado, ele pode servir imediatamente para fazer síntese proteica e fazer suas proteínas capsídeo, ou ele pode precisar fazer uma cópia de si mesmo no outro sentido para poder fazer síntese proteica. Gente, todo esse processo aqui de síntese proteica e essas coisas sobre estrutura de DNA e de proteína, vocês vão ver em Ciências da Natureza 1. Então, também não, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, eu tiro as dúvidas, mas também não se desesperem, se vocês não estão entendendo, tá bom? Essas proteínas de membrana que ele precisa são produzidas pela célula e vão parar na membrana celular. E é aqui que o capsídeo vai se encontrar com essas proteínas, formando, então, novos vírus que vão ser liberados da célula, tá? Esse é o coronavírus, são os coronavírus. Então, esse é o ciclo de infecção de um coronavírus, tá? Esse aqui é o SARS-CoV. O SARS-CoV-2 faz mais ou menos a mesma coisa. E esse aqui é o MERS, tá? O SARS-CoV, ele usa esse receptor de membrana que chama ACE2. Vocês podem ter ouvido falar nele já ou não. Ele vai se acoplar aqui e vai entrar inteiro, tá? Ele entra com a membrana. A fusão, a separação da membrana ocorre depois aqui dentro, tá bom? Ele vai fazer, então, cópias de si mesmo, vai gerar uma cópia negativa aqui, da onde ele vai começar a transcrição de todas as proteínas virais. Essas proteínas virais vão ser encaminhadas aqui para o complexo de Golgi, onde elas vão ser acumuladas. E a partir daqui, essas vesículas cheias de proteínas virais vão sair, vão se acoplar ao material genético dele, formar um vírus e sair da célula. A principal diferença entre o SARS-CoV e o MERS é que o receptor de membrana utilizado é diferente. E uma outra coisa importante, a diferença entre o SARS-CoV e o SARS-CoV-2, que é esse que está causando a Covid-19, é que o SARS-CoV-2 tem uma afinidade muito maior por esse receptor de membrana aqui, o que faz com que ele seja mais infeccioso, mais contagioso, e inclusive infecte células em outros lugares do organismo, não só no sistema respiratório. Esse aqui é o ciclo replicativo do HIV, isso é importante saber, tá? O HIV, ele ao infectar uma célula, ele vai deixar o envelope para fora, tá? Então, essas proteínas imediatamente sinalizam a célula que está infectada, ele entrando aqui. Vai entrar só com o capsídeo digerido, o material genético liberado. Ele tem, junto com o material genético, uma enzima chamada transcriptase reversa. Essa enzima é capaz de transformar RNA viral em DNA, tá? Esse DNA agora, fita dupla, vai viajar para dentro do núcleo da célula e aqui ele vai se inserir no DNA do hospedeiro, tá? Aqui ele pode ficar bastante tempo. Ou ele pode produzir uma cópia de si mesmo em RNA e essas cópias saem do núcleo e vão então formar esses organismos aqui. Ele vai servir para fazer as proteínas do capsídeo e a transcriptase reversa, que está aqui em verdinho, tá? E ele vai, então, essa transcriptase reversa e as proteínas do capsídeo vão ser montados em torno desse genoma aqui. As proteínas, as lipoproteínas de membrana vão ser produzidas pelo retículo endoplasmático, depois elas vão para o complexo de Golgi, vocês vão aprender isso em Ciência da Natureza 1, e vão acabar sendo eliminadas na superfície das células aqui. O capsídeo se encontra com essa região da membrana celular que tem essas glicoproteínas e aqui ele vai formar um vírus e vai liberar o vírus para fora da célula, tá? Aqui tem um Kahoot, esse é só sobre ciclo viral.
vou liberar para vocês depois. E aqui a gente entra numa parte que é importante sempre cair no vestibular e vai cair bastante nos próximos anos por causa do Covid, tá? Então, o que são doenças emergentes? São doenças que surgem repentinamente ou que são novas para a ciência. E a gente tem 3 possíveis explicações. Então, uma, são novas mutações em vírus que já existiam e o vírus passa a ser mais letal, ou ele passa a ser mais rápido, ou ele passa a ser mais infectante, e aí você tem rapidamente uma epidemia. Foi o caso, por exemplo, de várias das influenzas, do Zika de 2013, né? O Zika em 2013 sofreu uma mutação que foi significativa, ele passou a ter afinidade do sistema nervoso central e aí começou a dar mais problema. Ou 2, a disseminação a partir de uma população isolada. Então, você tinha uma população isolada que carregava esse vírus já há um tempo, convivia com esse vírus já há um tempo. E aí, quando começa a ter aumento de circulação de pessoas naquela região, esse vírus começa a se espalhar, é o caso do HIV e do Ebola. Ou 3, disseminação a partir de um vírus de outra espécie. E ele não precisa estar em só uma dessas 3 categorias. Uma mesma epidemia pode incluir mais de uma dessas categorias, tá? Vírus de outras espécies. Gripe suína, a gripe aviária e os coronavírus. Todos eles, né? Esses 3 principais. Existem outros 4 coronavírus que ocorrem em humanos, mas que ocorrem em humanos há muito, muito tempo e causam resfriado comum. Agora, esses 3, a SARS, a MERS e o Covid-19, são vírus que vieram originalmente de morcegos, mas que provavelmente todos eles passaram por algum outro hospedeiro antes de chegar no humano. No caso da SARS, a gente sabe que foram as civetas, que são organismozinhos carnívoros noturnos que parecem gatinhos pequeninos, mas não são gatos. A MERS é transmitida por camelos, então o vírus saltou do morcego para o camelo, depois do camelo várias vezes para humanos. E o Covid-19, as evidências que a gente tem até o momento, que não são muitas, mas tem algumas, é de que esse hospedeiro intermediário foi o pangolim. Procurem no Google, o pangolim é um mamífero bem esquisitinho, que é um mamífero cheio de escamas. Ele é um mamífero exclusivo da África e da Ásia, Sudeste Asiático. E na medicina chinesa, as escamas são usadas como tratamento. É uma espécie ameaçada de extinção justamente porque ela é muito caçada para pegar essas escamas, tá? E é proibida a comercialização, mas mesmo assim acontece, né? Que foi o caso do mercado lá em Wuhan. Bom, e para prevenir vírus, o que a gente tem de melhor? Vacinação, tá? Então, vacinação, ela é a intervenção médica que mais salva vidas no mundo. E é a única forma de se prevenir infecções por vírus, tá? Muitas das infecções por vírus não têm tratamento. Não é só a Covid-19, muitas delas não têm tratamento. E muitas delas, o tratamento, muitas vezes, ele só auxilia o sistema imunológico a se livrar do vírus. Ou suprime o efeito do vírus no sistema imunológico, tá? Como é o caso do HIV. Então, a melhor saída é se vacinar. As vacinas, elas foram descobertas em 1796 por Edward Jenner, e ele descobriu isso com a varíola. Ele notou que as mocinhas que faziam, as milkmaids, as mocinhas que faziam ordenha em vaca, não tinham varíola. E aí ele notou que elas pegavam a varíola da vaca, que era uma varíola para elas muito mais tranquila, muito mais suave, não tinha problemas graves, e depois elas não conseguiam pegar mais a varíola humana. O que ele fez? Ele inoculou um adolescente de 12 anos com a varíola da vaca e depois ele inoculou ele de novo com a varíola humana. Não foram experimentos assim muito éticos, tá bom? Mas ele fez. E foi assim que ele descobriu a vacina. E as vacinas são usadas até hoje. O que tem na vacina? Depende do tipo de vacina. Então, em algumas vacinas a gente vai ter vírus inativados ou mortos, tá? Ele não consegue entrar dentro da célula, mas ele tem todas aquelas proteínas ali. Isso vai fazer com que seu sistema imunológico reaja a ele e você aprende a fazer anticorpo contra ele. Ou você pode ter vírus vivo, que é o caso, por exemplo, da vacina Sabin, que é aquela gotinha, e da vacina da febre amarela. O vírus vivo está sempre atenuado, então ele é um vírus vivo, mas ele é mais fraco. Ele foi modificado de forma que ele é mais fraco, então ele não vai causar doença, mas ele vai se replicar dentro de algumas das suas células e ele vai fazer com que seu sistema imunológico reaja a ele, tá?
No caso do vírus Sabin, da vacina da gotinha, ele vai infectar as células do seu intestino, vai promover uma resposta imunológica, mas ele é incapaz de atingir seu sistema nervoso, tá? Porque o vírus da poliomielite, ele é um vírus, é um enterovírus, ele vai pegar as células do intestino, vai causar diarreia, só que ele tem capacidade de saltar das células do intestino para as células do sistema nervoso central e causando a paralisia infantil, tá? Hoje, no Brasil, a vacinação é um direito da criança e do adolescente, está garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais são obrigados, portanto, a vacinar seus filhos. Então, não existe isso de optar por não vacinar. Isso é coisa de americano, não de brasileiro, porque aqui a vacinação é um direito da criança, tá? Então, vacinem-se, mantenham as vacinas de vocês em dia e quando vocês crescerem e tiverem filhos, vacinem os filhos de vocês. Extremamente importante, a gente está também num surto de sarampo, sem absolutamente nenhuma necessidade, porque sarampo tem vacina. Só que sarampo é uma doença altamente contagiosa, então você precisa ter uma porcentagem da população vacinada muito alta, 93, 92,5%, para você não ter surto de sarampo. Quando essa vacinação começa a cair, começa a ter surto de sarampo. E aí vem a questão, gente, todo mundo vai pegar o coronavírus igual aquele prefeito falou? Não. Por quê? Porque o coronavírus tem uma taxa de infecção que é alta, ele infecta muita gente, só que isso porque ninguém tem defesa imunológica contra ele. Ninguém nunca foi infectado com ele. Ele é um vírus novo. Só que ele não é um vírus tão infectante quanto, por exemplo, o sarampo. O sarampo pode infectar até 17 pessoas. Uma pessoa pode infectar até 17 pessoas que não foram vacinadas contra o sarampo, tá? Então, o que vai acontecer? Conforme a quantidade de pessoas que já foi infectada pelo Covid, pelo SARS-CoV-2, começar a aumentar, começar a chegar em 50%, 60%, essa pessoa que está infectada, ela não vai conseguir encontrar mais gente suficiente, suscetível. Se o vírus começar a infectar menos de uma pessoa, cada pessoa infectar uma pessoa ou menos, a epidemia naturalmente ela vai desaparecer. Tá? Então, isso que pode acontecer se a gente conseguir desenvolver uma resposta imunológica adequada para o vírus, tá? E não morrer, claro. Se não houver essa resposta imunológica adequada, ou se essa resposta imunológica desaparecer depois de um tempo, que pode acontecer, porque é o que acontece nos coronavírus que causam resfriado comum, tá? Então, a cada 6 meses, 1 ano, a gente perde aquela resposta imunológica. Aí a gente pode ter vários ciclos de doença, até alguém desenvolver uma vacina, tá? Então, não, nenhum vírus consegue infectar 100% da população, nem mesmo sarampo, ok? Quando muito, 92%, que é a taxa de vacinação que você precisa ter de sarampo para não ter surto de sarampo, tá? Agora, o Covid, ele tem uma infectabilidade bem menor do que o sarampo, então não vai precisar infectar tanta gente assim pra gente ter aquilo que a gente chama de imunidade de bando. Quer dizer, tá todo mundo vacinado, ou todo mundo já foi infectado, já desenvolveu resposta imunológica contra esse vírus. Uma ou outra pessoa que não tá, não tem problema, elas não vão entrar em contato com o vírus. É muito difícil do vírus chegar nessa pessoa que não está, tá? Era isso por hoje, já ficou uma aula super longa. Bom final de semana pra vocês, bom feriado pra vocês. E até a próxima.